Como já falei, o Flamengo é o novo líder do Brasileirão, tá só na terceira rodada, mas a torcida quer sempre ver o time brigando lá em cima desde cedo, é ou não é? Vitória contra o Grêmio, teve o brilho desse cara, que show. Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti. É um nome bonito de se falar, né? Nome de craque. Mas num bom carioquês fica ainda melhor, é ou não é? Arrascaeta! O camisa 10 do Flamengo tá voando nessa temporada e brincou de jogar bola contra o Grêmio em Porto Alegre. Você tá ligado que uruguaios e gaúchos têm costumes parecidos, né? Por exemplo, eles adoram tomar isso aqui, o chimarrão. A Arrascaeta adora esse mate. Já eu confesso que eu prefiro um cafezinho. O Arrasca tava soltinho na arena do Grêmio, ainda mais recebendo um presentão desses aí do Edenilson, né? Olha o Arrascaeta, driblou o goleiro! Gol! O Arrascaeta se aproveita do vacilo do Edenilson. Um drible desconcertante do Thiago Volpi. Só 3 minutos e 15 segundos de jogo, o Arrasca fez bonito. Mas ele tinha que agradecer o Edenilson também, né? Eles tiveram um pouco de sorte ali na rebatida, sobrou pra eles. E é aquele Edenilson lá, hein? Torcedor do Flamengo nunca comemorou tanto um gol impedido. Edenilson! 41 anos! Por poucos centímetros, o Edenilson não deu o título brasileiro pro Inter, que estava disputando ponto a ponto ali na última rodada com o Flamengo. O gol dele foi anulado e o Flamengo foi campeão de 2020. Bom, então dá pra dizer que o Edenilson é muito querido pela torcida do Flamengo, é, não é? Só não é mais querido que o Arrascaeta. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Aos 14 minutos, o Grêmio reclamou demais desse lance. Pediram pênalti no toque do Gerson. Ramon abate a Bel, não deu nada. E o VAR também não chamou, não. Para mim não houve pênalti. Primeiro, ela bate no corpo e na hora do contato na mão do Gerson, é uma mão que não está aqui aberta lateralmente, ampliando espaço. Não é mão deliberada isso. Ele não usou a mão para dominar a bola. No segundo tempo, Felipe Luiz botou Cebolinha no lugar do Michael. 3 minutos depois, Cebolinha deu um bolão pro Arrascaeta. E aí o craque uruguaio não dá ponto sem nó, né? Arrascaeta costurou o pé direito, bateu bonito! Gol de número 78 do Arrascaeta pelo Flamengo. Passou ninguém menos que o Maestro Júnior. Parou com 77. O cara te passou, Maestro, então. Tem isso. Pô, maravilha, Luiz. Parabéns. Pô, ainda mais sendo ele, né? É uma honra. Deve ser ultrapassado por uma marca, né? Como Arrascaeta. Hoje fez uma partida excepcional. Mostra o tamanho da importância que ele tem para o clube. E eu, pessoalmente, fico muito feliz por continuar ajudando meus companheiros e ficando na história desse grande clube. Que moral, hein, Arrasca? Elogio do Júnior, do técnico Felipe Luiz. É um jogador especial. Ele é diferente. Ele faz a diferença. E um jogador desse nível escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito. O Grêmio, no finalzinho, quase diminuiu com o Alisson. Rossi! Defesaça do Rossi para garantir o 2-0 do Flamengo. Para tristeza dessa torcedora... E olha lá, para felicidade dessa torcedora infiltrada do Flamengo. Então, gente boa, não tinha jeito, né? Era dia de Arrasca mesmo lá no Sul. Vou até dar mais uma chance para esse negócio aqui. Desse jogador fascinante que veste a camisa 10! O Juninho, outro entendimento que existe dentro do departamento de futebol é o Juninho indo bem facilita a busca de outros jogadores. Eu vou passar aqui até o nome de um que eu apurei que ele está em análise. Não é que o Flamengo vai buscar esse jogador, é só para ilustrar, tá? Marino Rinestrosa, 22 anos, atua pela ponta direita, jogador do Atlético Nacional de Medellín, jogou na derrota para o Internacional nesse meio de semana em Porto Alegre, foi até expulso, mas é um jogador que chama a atenção, trabalha por dentro, sai da ponta para trabalhar por meio, como o Luiz Araújo faz muito. Então, esse é um jogador, só para ilustrar, tá, gente? Se vocês quiserem, podem procurar imagens dele no YouTube e tudo mais. Esse é um jogador em análise, entre vários outros que eles estão observando. Mas a dificuldade é que um jogador assim, pouco conhecido como ele aqui do público brasileiro, se ele vem, é um Juninho 2. Esse cara é bom mesmo, não sei o quê. Que, assim, é muito curioso isso. A torcida do Flamengo, em parte, ela queria, no ano passado, scout.
encantada porque o Botafogo trouxe alguns jogadores que não eram muito conhecidos e ganhou títulos, né? Eu acho que não é bem assim. Ganhou títulos, mas trouxe jogadores também conhecidos e trouxe também jogadores muito caros, que foram os mais decisivos, né? E o próprio Igor Jesus tem um desempenho aí muito baixo, a média de gols. Antes do jogo contra o Bragantino, eram 3 gols em 24 jogos, o que dava uma média de 1 gol a cada 8. Então, assim, uma média pior que a do Juninho, por exemplo, né? Então, a gente percebe que ao mesmo tempo que o torcedor do Flamengo pede jogadores de scout, ele não tem muita paciência. Esse cara não serve. Ou uns criticam. O pessoal gosta de grife. Jogador de grife. Então, o sucesso do Juninho viabilizaria a busca de jogadores, talvez venha mais de um com esse perfil, o outro mais conhecido. Enfim, eu acho que o Flamengo, minha opinião, precisa, se for possível, e aí talvez tenha que ter chegadas e partidas, de jogadores decisivos na frente. Hoje, decisivo tem o Pedro quando voltar a jogar regularmente. O Arrascaeta quando está em condições, como foi nesse final de semana. E o Bruno Henrique em alguns momentos, já aos 34 anos. Não pode pensar no Bruno Henrique como era em 2019, 6 temporadas atrás, né? Quando ele tinha 28. Acabado de fazer 28. Chegou o Flamengo logo depois de fazer 28. Agora está com 34. Então você não pode imaginar, é um ótimo jogador, super importante. Acho que vai render essas temporadas, e a temporada que vem até o final do contrato dele ainda mais. Ele hoje é mais um apoio do que um titular absoluto. Um apoio importante. Então acho que falta ao Flamengo mais um cara decisivo, um jogador de frente que resolva, que ajude a resolver jogos, que finalize, que faça gols, porque você tem muita gente ali boa, de qualidade, o elenco é bom, mas o cara que resolve, olha, é um ou outro, não são muitos não. Esse é um problema, além, claro, que a gente fala sempre, né, da falta de arremates, né? O time demora a finalizar, não finaliza quando tem chance, isso é um problema crônico com diferentes jogadores. Mas fiquemos atentos, porque o mercado pode ser muito além do Jorginho, que é o nome prioritário, que todo mundo sabe que o Flamengo tem interesse. Esse mercado da bola no meio do ano no Flamengo promete, mas não vai estar nadando em dinheiro. No entanto, com a venda do Alcaraz, se ela se concretizar, eventualmente saindo mais alguém, vai ter um caixa ali para buscar jogadores que preencham lacunas. O que ficou claro para mim é o seguinte: essa gestão do Flamengo, gente, ela não vai se apegar a jogador. Se tiver que negociar um ou dois para trazer outros que se encaixem mais dentro daquilo que o Felipe pensa para o time, vai fazer. E essa frase dele que eu mostrei aqui é uma pequena pista do que deve vir por aqui. Não espere confirmações sobre isso tudo que eu estou dizendo para você, coisa que a gente apura no bastidor, conversando com um com o outro, e vai montando o quebra-cabeça desse Flamengo que vai ainda tentando se ajustar para ser mais competitivo no ano de 2025. Vamos falar agora do jogador colombiano que está na mira do Flamengo, Marino Inestrosa. Está sendo observado pelo Flamengo, segundo o jornalista Mauro César. O jogador tem 22 anos, ele pertence atualmente ao Atlético Nacional e está numa lista aí, pelo que eu confirmei lá no Flamengo, está numa lista sendo observado, numa lista extensa, que tem muitos nomes. A pessoa até brincou, Vini, é uma lista que tem mais de 50 nomes. E de fato o Marino é um desses jogadores que está nessa lista. Para quem não conhece o Marino, galera, vamos lá. Tem 22 anos, como eu já mencionei, colombiano, tá? Meio atacante. Ele começou no América de Cali, da Colômbia, em 2019, tá? Ele começou lá no Sub-20, foi emprestado ao Palmeiras, Sub-20, jogou 11 partidas pelo Palmeiras e fez um gol lá no Palmeiras, Sub-20. Depois foi para o Pachuca do México, passou pelo Columbus Crew dos Estados Unidos, em 2024 chegou ao Atlético Nacional. E lá até o momento ele tem 41 jogos, 7 gols e 7 assistências. Esses são os números aí desse meio atacante Marino Inestrosa, que está na mira do Flamengo, ou melhor, está numa listagem que o Flamengo estuda, que o Flamengo tem ali de scout, de jogadores que interessam. Inclusive, o João Paulo Sampaio, que é coordenador da base do Palmeiras, que inclusive o Flamengo tentou trazer nesse começo de temporada a pedido do José Boto, ele já falou sobre o Marino Inestrosa, que é um atleta com desequilíbrio no mano a mano. É um jogador do drible, do improviso e tem muita força de arraste. Quando está no dia, é difícil pará-lo. Então, fica aí esses dados sobre o Marino Inestrosa. Brincadeiras à parte, vamos falar do Flamengo, que, assim, a gente brinca aqui, mas de fato fez uma grande partida diante do Grêmio, uma partida completa. Eu considero uma partida quase perfeita do Flamengo. Eu não vou dizer perfeita, porque teve um jogador, na minha visão, que foi muito abaixo, que foi o Michael.
Mas eu não vou ficar falando aqui da parte negativa, eu quero ressaltar a parte positiva desse Flamengo, que novamente teve um setor defensivo com uma ótima saída de bola, com o Léo Ortiz, teve um lateral esquerdo mostrando novamente que ele é acima da média aqui no futebol brasileiro, que é o Alexandro. Inclusive a discrepância Ayrton Lucas e Alexandro é absurda, e isso não é uma crítica ao Alexandro, ao Ayrton Lucas, na verdade é um elogio ao Alexandro, porque ele fez uma grande partida ontem diante do Grêmio. A gente pôde ver um De La Cruz sendo titular pela 8ª vez consecutiva com a camisa do Flamengo, algo que pouco acontecia, e ele vem jogando bem, crescendo de produção, a parte física dele voltando a ser a parte física ideal e ele conseguindo desempenhar dentro de campo. A gente pôde ver um Arrascaeta que é mágico, mas fisicamente falando, ele está chegando, não vou dizer ao ápice, porque é difícil chegar ao ápice agora com 30 anos, mas ele está mostrando que a parte física dele evoluiu bastante. Nos últimos 2 anos é o melhor momento, você quer dizer isso? Eu acho que sim, eu acho que está começando a ser o melhor momento. É uma Arrascaeta totalmente diferente, indo lá no setor defensivo buscar a bola, organizando, dando bote, dando desarme, porque ontem, se eu não me engano, foram 4 desarmes que ele fez ontem na partida contra o Grêmio. Então foi um meio-campo perfeito ali, com o Pulgar jogando muito bem, o De La Cruz jogando muito bem, a Arrascaeta jogando muito bem. O Gerson não foi o Gerson de outrora, mas mesmo assim é um jogador com muita qualidade, faz a diferença. E no ataque a gente pôde ver um Bruno Henrique, que muita gente critica, mas eu acho que taticamente falando, foi um jogador super importante. O próprio Felipe Luiz ressaltou isso na entrevista coletiva. O Michael, como eu disse aqui no começo, fez uma partida muito abaixo. Acho que está longe de ser um Michael que pode desempenhar dentro de campo. E eu acho que foi uma partida completa. O Flamengo soube aproveitar as oportunidades que teve. O Grêmio, a gente sabe que o Grêmio vive um momento ruim, o treinador inclusive está sendo muito criticado, a torcida pede a saída dele, mas o Flamengo soube aproveitar a fragilidade do Grêmio. Então não adianta apenas você encontrar um rival frágil, é você saber aproveitar. E eu acho que o Flamengo soube aproveitar, fez uma boa partida. A gente pôde ver um Felipe Luiz que estudou bastante o Grêmio, porque todas as oportunidades que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu aproveitar, chegando muito bem ao ataque. Então, é assim, ó, pelo visto, o Flamengo voltou ao caminho correto. Felipe Luiz assumiu o erro contra o Central Córdoba e eu concordo com ele. Na minha visão, o Flamengo não perdeu na ocasião porque poupou 3 jogadores no primeiro tempo. Perdeu porque jogou mal. Perdeu porque o Felipe Luiz armou a equipe mal e ele reconheceu esse erro. Contra o Grêmio a gente viu um Flamengo totalmente diferente. Eu acho que esse é o Flamengo versão 2025 e não aquele na derrota para o time argentino. E é natural, o Lucas Pedrosa, e eu falei isso aqui depois do jogo do Flamengo contra o Córdoba, que não dá para você apertar botão nenhum agora, nem do terra arrasada, nem do eu vou ganhar tudo até o final do ano. Os tropeços, numa temporada que está só começando para os grandes eventos, que é Libertadores, Brasileiro, os tropeços vão acontecer. E o Felipe Luiz é um grande treinador, assim, é um cara que está começando, mas a gente já entendeu que ele tem muita qualidade e que ele ia usar da melhor forma o que aconteceu no Maracanã. E de fato usou, porque a gente não viu um Grêmio retrancado. A gente viu um Grêmio até que teve um poder de fogo, que tentou buscar o gol, que tentou sair para jogar, que foi o que o Córdoba fez, né? E o Flamengo foi pego de surpresa. E dessa vez, com o Grêmio, foi muito diferente. Então, assim, eu acredito que o Felipe Luiz vai usar para cada tropeço o que ele pode tirar de melhor como um conhecimento. E não adianta apertar botão nenhum agora o torcedor do Flamengo, de desespero, ou até de uma... Ai, meu Deus, eu vou ganhar tudo. Calma, como o Felipe Luiz disse, é um equilíbrio, hein, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu acho sim que ele teve um aprendizado da partida contra o Central Córdoba, talvez até um aprendizado de postura, mas isso tem muito a ver com que, pelo que eu venho lendo, o Flamengo tem de prioridade no campeonato, na temporada 2025, que é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo colocou os seus principais jogadores para jogar contra o Grêmio fora de casa e preferiu poupar alguns jogadores da partida contra o Central Córdoba. Isso foi justificativa para o Flamengo perder para o Central Córdoba? Claro que não. O Flamengo tem um elenco suficiente para vencer o Central Córdoba em casa, mesmo com os desfalques. Só que assim, não são qualquer desfalques. É Gerson, é Pulgar e Wesley. São 3 jogadores que mudam a engrenagem do Flamengo totalmente. E ontem o Flamengo também contou com o brilho do seu camisa 10, do Arrascaeta, que estando bem fisicamente tem total capacidade de decidir qualquer partida. Para mim foi um primeiro tempo soberano do Flamengo, inclusive, com muita posse de bola. Vai lá ver o jogo, vai lá ver o gol dele. Vai lá, Pedrosa. Não, é uma equipe... A jogada, assim, vai lá. Acho que até mesmo o passe do Michael, naquele momento ali, inicial... Pra você. Ó, o De La Cruz arranca, que é outro jogador que vem crescendo de rendimento. O Michael, apesar de ter o passe desviado, ele tenta o passe correto.
ele ia achar o Arrascaeta ali entre linhas, porque o Arrascaeta se colocou naquela posição, e aí, se eu não me engano, é o Edenilson que corta mal esse passe, e aí o Arrascaeta consegue driblar o goleiro e fazer o gol. Esse gol também deu uma tranquilidade pro Flamengo dentro da partida, porque foi logo no início do jogo. E logo depois desse segundo gol, acho que o nosso zagueirão ali foi muito mal, se eu não me engano, o Wagner Leonardo, que veio do Vitória, deixou o Arrascaeta com todo o espaço possível e o Arrascaeta conseguiu cravar naquele momento ali. Repito, aí, olha a movimentação, o De La Cruz arranca, o Michael, ele consegue levantar a cabeça nesse momento, porque ele olha, e ele acha o Arrascaeta. Só que o Edenilson corta, o que ficou ainda melhor pro Flamengo nesse momento, porque os 4 jogadores foram em cima do Michael, e o Arrascaeta, com a qualidade dele, driblou. No outro gol que vai aparecer aí agora, pra mim, o grande erro aí é o do Wagner Leonardo. Ah, tudo bem, ele foi marcar o Bruno Henrique, mas tinha um lateral cobrindo ali. Ele tem que ir na bola, ele tem que pressionar a bola. Porque se você der espaço para um camisa 10, pro jogador que tem a qualidade com o Arrascaeta, ele vai dentro do gol como ele foi. Mas de forma geral, acho que foi um grande jogo do Flamengo. Uma equipe que, sem dúvida alguma, cada vez mais mostra o seu equilíbrio, mostra a força do seu elenco. Amassar o Grêmio na casa do Grêmio não é algo normal, mas o Flamengo fez parecer normal. Mas, ao mesmo tempo, eu repito, o que fica claro pra mim é que o Flamengo prioriza o Campeonato Brasileiro, não prioriza a Libertadores. Essa é a minha visão. É isso aí, nação rubro-negra. Tô chegando com tudo na noite dessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Flamengo. Flamengo que venceu o Grêmio fora de casa com a partidaça do Arrascaeta. Esse joga muita bola, temos que parabenizar. O Uruguai vem crescendo, vem evoluindo gradativamente, né? E o Felipe Luiz está muito contente com esse desempenho, com essa evolução do Arrascaeta. E falando também sobre o mercado da bola, Flamengo mira, né, esse rapaz aí, né, Marino, né, hidroesposa, muito bom de bola, colombiano, de apenas 22 anos, muito bom, tá se destacando com a camisa do Atlético Nacional. José Bota acredita que esse atleta poderá jogar, inclusive, no lugar do Michael e do Cebolinha, que eu vou falar um negócio pra vocês, hein. Já está de malas prontas para sair do Flamengo, né? A diretoria entende que o Michael não se encaixa no perfil do técnico Felipe Luiz e também o Cebolinha, e ambos jogadores vêm tendo sequência de lesões e assim, o custo, né, dos dois jogadores ultrapassa, né, os 3 milhões de reais, então assim, é uma grana muito alta para dois atletas que não estão resolvendo, não estão, né, vivendo o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Então o José Bota acredita que esse rapaz aí que vocês estão vendo na tela pode ajudar e ajudar muito o Flamengo para o restante da temporada, e não para por aí. O Jorginho, todo mundo já sabe, né, está cada vez mais próximo, mas eu quero saber de vocês, seria uma boa ver esse colombiano com a camisa do Flamengo, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!